Faça um altar de madeiras de acácia para queimar incenso. Será quadrado, com 45 centímetros de cada lado e 90 centímetros de altura. Suas pontas formarão com ele uma só peça. Revista de ouro puro a parte superior, todos os lados e as pontas, e faça uma moldura de ouro ao seu redor. Faça 2 argolas de ouro de cada lado do altar, abaixo da moldura, que sustentem as varas utilizadas para carregá-lo. E use madeira de acácia para fazer as varas e revista-as de ouro. Coloque o altar em frente do véu que se encontra diante da Arca da Aliança, diante da tampa que está sobre ele, onde me encontrarei com você. Arão queimará incenso aromático sobre o altar todas as manhãs, quando vier cuidar das lâmpadas, e também quando acendê-las ao entardecer. Será queimado incenso continuamente perante o Senhor, pelas suas gerações. Não ofereçam nesse altar nenhum outro tipo de incenso, nem holocausto, nem oferta de cereal, nem derramem sobre ele ofertas de bebidas. Uma vez por ano, Arão fará propiciação sobre as pontas do altar. Essa propiciação anual será realizada com o sangue da oferta para propiciação pelo pecado, geração após geração. Esse altar é santíssimo ao Senhor. Disse o Senhor a Moisés: quando você fizer o recenseamento dos israelitas, cada um deles terá que pagar ao Senhor um preço pelo resgate por sua vida ao ser contado. Dessa forma, nenhuma praga virá sobre eles quando você os contar. Cada recenseado contribuirá com 6 gramas, com base no peso padrão do santuário, que tem 12 gramas. Os 6 gramas são uma oferta ao Senhor. Todos os alistados, da idade de 20 anos para cima, darão ao Senhor essa oferta. Os ricos não contribuirão com mais, nem os pobres darão menos que 6 gramas, quando apresentarem a oferta ao Senhor como propiciação por sua vida. Receba dos israelitas o preço da propiciação e use-o para serviço da tenda do encontro. Será um memorial perante o Senhor em favor dos israelitas, para fazerem propiciação por suas vidas. Disse então o Senhor a Moisés: faça uma bacia de bronze, com uma base de bronze para se lavarem. Coloque-a entre a tenda do encontro e o altar, e mande enchê-la de água. Arão e seus filhos lavarão as mãos e os pés com água da bacia. Toda vez que entrarem na tenda do encontro, terão que lavar-se com água, para que não morram. Quando também se aproximarem do altar para ministrar ao Senhor, apresentando uma oferta preparada no fogo, lavarão as mãos e os pés, para que não morram. Esse é um decreto perpétuo para Arão e os seus descendentes, geração após geração. Em seguida, o Senhor disse a Moisés: junte as seguintes especiarias: 6 quilos de mirra líquida, a metade disso, ou seja, 3 quilos de canela, 3 quilos de cana aromática, 6 quilos de cássia, com base no peso padrão do santuário, e 1 galão de azeite de oliva. Faça com eles o óleo sagrado para as unções, uma mistura de aromas, obra de perfumista. Esse será o óleo sagrado para as unções. Use-o para ungir a tenda do encontro, a arca da aliança, a mesa e todos os seus utensílios, o candelabro e os seus utensílios, o altar do incenso, o altar do holocausto e todos os seus utensílios, e a bacia com a sua base. Você os consagrará e serão santíssimos, e tudo que neles tocar se tornará santo. Unja Arão os seus filhos e consagre-os para que me sirvam como sacerdotes. Diga aos israelitas: este será o meu óleo sagrado para as unções, geração após geração. Não o derramem sobre nenhum outro homem, e não façam nenhum outro óleo com a mesma composição. É óleo sagrado, e assim vocês devem considerá-lo. Quem fizer óleo como esse, ou usá-lo em alguém que não seja sacerdote, será eliminado do meio do seu povo. Disse ainda o Senhor a Moisés: junte as seguintes essências: bálsamo, ônica, gálbano e incenso puro, todos em quantidades iguais, e faça um incenso de mistura aromática, obra de perfumista. Levará sal e será puro e santo. Moa parte dele até virar pó.
Coloque-o diante das tábuas da aliança, na tenda do encontro, onde me encontrarei com você. O incenso lhe será santíssimo. Não façam nenhum outro incenso com a mesma composição para uso pessoal. Considere-no sagrado, reservado para o Senhor. Quem fizer um incenso semelhante, para usufruir sua fragrância, será eliminado do seu povo. Fala pessoal, tudo bem? Aqui nesse capítulo vemos a descrição de mais alguns elementos do tabernáculo. Bem, o altar do incenso é esse espaço dentro da tenda do encontro, que é essa tenda que ficava dentro do tabernáculo, onde os sacerdotes deveriam estar sempre queimando incenso continuamente ao Senhor. Então, se ele entrasse na tenda para acender as lâmpadas, se ele entrasse na tenda para clamar, né, pelo povo, para fazer ali a manutenção dos utensílios da tenda, ele deveria sempre manter esse altar do incenso aceso, esse incenso queimando. Isso nos fala muito sobre não só adoração, reverência, mas a própria oração, né? Assim como o incenso suave sobe até o Senhor, a oração dos santos era vista como esse incenso agradável, que era perfumado, era cheiroso, né? E Deus se agrada quando nós oramos a Ele de coração. Então tudo que nós fizermos para a glória de Deus, tudo que nós fizermos na obra deve ser permeado por oração, deve ser permeado por uma atitude de consagração e louvor a Deus. Depois vai falar aqui do preço que eles deveriam pagar, quanto do recenseamento. Isso tem a ver muito com a própria lei civil e também a lei ritual, deles entenderem a importância da contribuição financeira para a manutenção dos serviços do tabernáculo, né? Então, a gente não pode espiritualizar tanto a vida religiosa, espiritualizar tanto os ritos religiosos, a ponto de pensar que não se precisa de recursos materiais para executá-lo. Então, como o povo de Israel saiu do Egito com bens que o Senhor permitiu que os egípcios entregassem para eles, assim também eles deveriam reconhecer a importância de investir naquele projeto, né, do tabernáculo, que representava a própria presença de Deus no meio deles, né? Deveriam investir também com seus bens, tá? Isso é muito importante. Um outro elemento que vai falar nesse texto é a bacia de bronze, onde eles deveriam lavar-se, né, lavar os pés, lavar as mãos, antes de entrar na tenda do encontro. Ou seja, a primeira coisa que você vê quando você entra no tabernáculo é o altar, onde deveria ser feitos os sacrifícios pelo povo. E logo em seguida a bacia, onde eles lavavam as mãos, lavavam os pés, para então entrar na tenda do encontro. Isso nos fala sobre muita coisa simbolicamente, né? A Bíblia, ela é cheia de símbolos, e esses símbolos se comunicam entre si. Nós vemos que um dos símbolos da água é a própria palavra de Deus. E através da palavra de Deus, nós somos santificados. Ou seja, nós somos purificados de toda sujeira espiritual, de toda sujeira moral. E assim nós podemos viver cada dia mais para a glória e louvor do nosso Deus. Então, o primeiro passo na nossa caminhada espiritual é o sacrifício de Jesus. É através do sacrifício de Jesus que os nossos pecados são perdoados. É através do sacrifício de Jesus que ocorre a propiciação, que vai aparecer de novo nesse capítulo e que eu já expliquei bastante no capítulo passado, né? E após essa porta de entrada, né, dessa vida espiritual, que é o sacrifício de Jesus, nós somos santificados pela água da palavra de Deus, que está nos limpando interiormente. E por fim, Deus vai orientar Moisés para confeccionar o óleo para as unções e o incenso propriamente dito. Ou seja, dois elementos super aromáticos, né? E quem vai dar a receita desses elementos aromáticos, do incenso, do óleo para unção, é o próprio Deus. Ele vai dar com detalhes, né, como eles deveriam ser feitos. Nós vemos que Deus é um Deus de detalhes, é um Deus poético, é um Deus habilidoso, é um Deus que trabalha com formas, texturas,
sabores, cores, é um Deus criativo e que é maravilhoso nós vemos aqui. E Deus fala para Moisés, isso é obra de perfumista. Então, se você nunca ouviu falar que Deus é um perfumista, então agora você está sabendo. Ele também é artista, ele também é criativo, ele também tem sensibilidade, ele queria algo cheiroso, ele queria algo que marcasse, que imprimisse uma identidade. Esses detalhes podem parecer bobos para alguns, mas não passam batido de um Deus que é perfeito. E que legal nós vemos essa descrição aqui e a orientação de Deus para o seu uso. Então é isso, queridos. Espero que vocês tenham gostado. Deus os abençoe e até amanhã.